nas vastas planícies do que hoje conhecemos como a América do Norte. Cerca de 66 milhões de anos atrás, durante o período do Cretáceo, o mundo era dominado por gigantes, florestas densas. Rios largos e pântanos quentes formavam o lar de um dos predadores mais temidos da história da Terra, Tyrannos rex. Um Tyrannos rex adulto, com quase 12 metros de comprimento e pesando mais de 7 toneladas. Ele caminha lentamente. Cada passo pesado faz o chão tremer. Diferente de muitos animais, ele vive sozinho. Não há grupo, não há parceiro menos apenas ele e o território que domina. Perto da margem, parcialmente escondido entre plantas baixas, está um ninho solitário. O grande Tyrannosaurus rex observa o ninho à distância. Os ovos estão ali, expostos perto da margem do lago, mas o predador não se aproxima. Para um animal daquele tamanho, destruir ovos seria fácil, porém pouco vantajoso. Ele quer algo maior, silenciosamente. O tiranossauro recua alguns metros e se esconde entre as árvores e as samambaias gigantes. Seu corpo colossal permanece imóvel, camuflado pelas sombras da floresta. Ele está à espreita. Minutos passam, depois uma hora, o predador continua parado, pacientes como ele podem esperar muito tempo por uma oportunidade perfeita. Nada aparece, nenhum som de passos, nenhum adulto retorna ao ninho, depois de esperar pacientemente. O predador decide agir lentamente. O tiranossauro sai das sombras da floresta. Seu corpo colossal avança com passos pesados em direção à margem do lago. Não há ovos, não há filhotes, apenas a depressão circular no solo e restos de vegetação. Seca que antes protegiam o ninho. O tiranossauro cheira o local várias vezes, tentando captar algum rastro recente. Seu olfato poderoso analisa cada partícula de cheiro no ar e na terra. Algo esteve ali, mas já se foi. Então ele sente algo, um cheiro fresco de carne viva no ar. O tiranossauro levanta a cabeça lentamente, dilatando as narinas. O odor vem da água, do outro lado da margem, entre as árvores, perto do lago. Um jovem tiranotitã está bebendo água despreocupadamente. Ainda não é um adulto completo, mas já é um predador poderoso por si só. Mas o jovem Titan não está sozinho perto dali, sobre uma pedra próxima à água. Está um pequeno pterossauro, o Rhamphorhynchus. Ele age como um sentinela. Imediatamente, o pterossauro começa a emitir gritos agudos de alerta. Suas asas se abrem rapidamente enquanto ele levanta voo em pânico. Entre as árvores e a vegetação densa, ele já havia conseguido. Então, tomado pela frustração, o tiranossauro levanta a cabeça. De sua enorme mandíbula escapa um rugido profundo e poderoso. O som ecoa por toda a paisagem do período Cretáceo, atravessando a floresta e reverberando sobre a água do lago. É um rugido de nervosismo e irritação. O predador quase não se move. Apenas seus olhos observam a água e a floresta ao redor. Qualquer animal que venha beber ali poderá se tornar uma presa. Essa estratégia é conhecida hoje como caça de emboscada. E muitos animais modernos usam exatamente o mesmo método. Um exemplo clássico são os crocodilos. Eles ficam quase totalmente submersos na água, deixando apenas os olhos e narinas para fora. Permanecem imóveis por longos períodos até que um animal se aproxime para beber. No momento certo, atacam com uma explosão rápida de força. Horas passam, mas nenhum animal aparece para beber água.
Nenhum passo na floresta, nenhum cheiro de presa. O predador continua esperando, mas dentro de seu corpo algo começa a pressionar cada vez mais: a fome. Grandes predadores precisam de enormes quantidades de energia para sobreviver. Um animal do tamanho de um T-Rex pode precisar de dezenas de quilos de carne em uma única refeição. Depois de tanto tempo parado, seu estômago vazio começa a apertar. A emboscada não funcionou. Agora ele precisa continuar procurando, antes que a fome se torne um problema ainda maior. Mas o tiranossauro não está ali por acaso, do outro lado. Não muito distante. Existe outra faixa de terra onde a caça pode ser mais abundante. Entre ele e esse território existe apenas um pequeno trecho de mar raso, o T-Rex para na beira da água. Ele observa o movimento das ondas e o cheiro estranho vindo do oceano. Nas águas desse mar vivem predadores ainda mais perigosos. Entre eles está o gigantesco Mosasaurus, um réptil marinho capaz de ultrapassar 15 metros de comprimento para um animal terrestre como o tiranossauro. Entrar ali é um risco enorme, mas sua fome está crescendo. Mas hoje, a sorte parece estar ao lado do tiranossauro. Sem perceber, o tiranossauro entrou no território de outros predadores, entre as rochas e arbustos baixos. 3 enormes megalanias estavam escondidas. Esses gigantescos lagartos observavam o intruso há algum tempo. Seus corpos baixos, quase invisíveis na paisagem. Diferente do Rex, eles conhecem cada detalhe daquele território. De repente, o ataque começa e uma das megalanias surge pela lateral, correndo rapidamente e tentando morder a perna do tiranossauro. Ao mesmo tempo, as outras duas aparecem por trás. Tentando cercar o gigante, Soras Rex gira o corpo violentamente, surpreso pelo ataque repentino. Suas mandíbulas enormes se abrem enquanto ele tenta acompanhar os 3 inimigos que se movem ao redor dele. Cercado pelas 3 megalanias, o enorme T-Rex percebe rapidamente o perigo da situação se os lagartos conseguirem atacá-lo pelas costas. Ele terá dificuldade para se defender, então o Rex toma uma decisão estratégica. Ele recua alguns passos até ficar encostado em grandes pedras e árvores caídas espalhadas pelo terreno. Lentamente, posiciona o traseiro contra esses obstáculos naturais.
A poeira sobe enquanto os 3 lagartos gigantes circulam ao redor, procurando uma abertura. Tyrannosaurus Rex mantém a cabeça baixa, mandíbula aberta e os olhos fixos nos inimigos. Mas o Rex percebe um problema. Enquanto ele permanece ali, os lagartos podem esperar. Eles são pacientes e rápidos, e podem tentar mordidas rápidas sem se expor muito. Então o tiranossauro toma uma decisão. Arriscada, ele sai lentamente da proteção das pedras e avança para o campo aberto. Agora não há mais árvores ou rochas protegendo suas costas. Mas essa mudança tem um objetivo. Em campo aberto, as megalanias terão que se aproximar mais para atacar. E quanto mais perto elas chegarem, maior será a chance do Rex alcançar uma delas com sua enorme mordida. Mas existe outro inimigo além dos lagartos: a fome, depois de tanto tempo sem comer. O corpo do tiranossauro começa a sentir os efeitos da falta de energia. Para um predador desse tamanho, cada movimento exige uma enorme quantidade de força.
Ele se posiciona na base dele, com as costas praticamente encostadas na encosta. Assim, o terreno inclinado impede que os lagartos se aproximem por trás. Agora existem apenas duas formas de ataque para as megalanias: atacar pela frente, onde o Rex pode vê-las claramente, ou descer pelo morro e se jogar sobre ele. O tiranossauro mantém a cabeça baixa, mandíbula aberta e o corpo firme contra o terreno. Seus olhos acompanham cada movimento das três inimigas. Ele sabe que sua mordida é devastadora. O único ataque bem colocado pode esmagar ossos e eliminar uma delas.
Sua respiração agora é pesada e irregular. Cada movimento exige um enorme esforço. O gigante predador, que antes dominava a paisagem, começa a mostrar sinais claros de exaustão. As 3 megalanias continuam se movendo ao redor. Pacientes, elas sabem que não precisam mais se arriscar tanto. Por um momento, parece que o gigante está quase sem esperanças. Mesmo assim, ele continua de pé na natureza. Até o predador mais poderoso precisa lutar até o último instante pela própria sobrevivência. Exausto, ferido e com a fome chegando ao limite, o Tyrannosaurus Rex percebe que não pode continuar lutando da mesma forma. As 3 megalanias continuam circulando lentamente. Elas veem que o gigante está mais fraco agora, então o Rex toma uma última decisão estratégica. Ele para de se mover lentamente. Abaixa um pouco a cabeça e permanece completamente imóvel. Como se finalmente tivesse desistido da luta, sua respiração fica mais lenta, seus movimentos quase desaparecem. Para as megalanias, isso pode parecer um sinal de que o enorme predador está perdendo as forças. Predadores frequentemente testam presas enfraquecidas antes de atacar de vez. Se acreditarem que o Rex não consegue mais reagir, podem se aproximar com menos cautela. E é exatamente isso que o Tiranossauro espera. Por dentro, ele ainda guarda um último impulso de energia se uma das megalanias chegar perto o suficiente. O Tyrannosaurus Rex poderá lançar um único ataque final, rápido e devastador. Mas mesmo exausto, o Rex ainda analisa seus inimigos entre as 3. Ele percebe algo importante. Uma delas é mais jovem. Seus movimentos são mais rápidos, porém também mais impulsivos. Diferente das outras 2, que se mantêm pacientes e calculistas, essa jovem megalania parece mais disposta a arriscar. O tiranossauro decide explorar isso de propósito. Ele abaixa a guarda várias vezes. Em alguns momentos ele vira levemente o corpo, expondo parte das costas. Em outros, abaixa mais a cabeça como se estivesse ainda mais fraco. É uma encenação para as megalanias mais experientes. Isso pode parecer suspeito. Mas para a jovem, cada um desses momentos parece uma oportunidade perfeita de ataque. Se a jovem megalania avançar rápido demais e chegar perto o suficiente, o gigante ainda pode reunir suas últimas forças para um golpe final devastador. Impulsiva, ela avança rapidamente por trás, acreditando que o gigante está fraco demais para reagir por um instante. Parece que o plano vai funcionar para ela, mas era exatamente isso que o Rex esperava. No momento em que o lagarto chega perto o suficiente, o T-Rex explode em movimento pela última vez. Com uma velocidade surpreendente para um animal tão ferido, ele gira o corpo e fecha suas enormes mandíbulas. Predador do tamanho de um tiranossauro. Aquela quantidade de carne apenas ameniza a fome depois de comer boa parte da carcaça. Rex se afasta alguns passos. Seu corpo está em um estado difícil. As feridas da batalha ainda estão abertas. Algumas. Mordidas nas pernas sangram lentamente. Sua respiração continua pesada. Mesmo assim, o predador sabe que não pode descansar por muito tempo. Animais feridos na natureza ficam vulneráveis. Além disso, outros predadores ou necrófagos poderiam aparecer atraídos pelo cheiro da carne. Seus ouvidos captam algo vindo da vegetação próxima. Primeiro, um som baixo, depois outro. São vocalizações curtas e agudas. Acompanhadas pelo barulho de passos leves correndo entre os arbustos, logo fica claro que não é apenas um animal. Entre as plantas, os sons revelam a presença de vários Zora se movendo juntos. Esses predadores menores são rápidos, atentos e muitas vezes oportunistas. O Rex percebe um jovem dilofossauro. Ele deitou no aberto, típico de jovens inexperientes. O Rex aproveita essa oportunidade fácil de comida. E numa explosão de velocidade,
Ele avança armando seu ataque carregado com todas as forças. Então, à distância, ele vê movimento entre a vegetação baixa. Um Anodontosaurus caminha tranquilamente. O herbívoro blindado está distraído, usando seu bico para arrancar plantas do chão enquanto segue lentamente pelo terreno. Ele ainda não percebe o predador. Para o Tyrannosaurus, isso pode ser uma grande oportunidade. O Anodontossauro é fortemente protegido por sua armadura óssea. Mas se for pego desprevenido ainda, pode ser uma presa possível. Mesmo ferido, ele abaixa o corpo e observa atentamente o herbívoro blindado. Agora, tudo depende de como ele vai se aproximar sem ser percebido.